Estou a gravar-te este vídeo do quintal da casa da minha avó. E porquê? Tu perguntas, eu te estou a gravar um vídeo deste lugar tão especial para mim. Porque eu quero falar contigo sobre um tema muito especial. A minha avó viveu aqui há muitos anos e aqui eu cresci, os meus filhos brincaram também e tenho muito boas recordações deste lugar. A minha avó morreu aos 94 anos, teve uma vida feliz, boa, com boa saúde, mas apenas os 3 últimos meses foram muito difíceis para ela. E quando ela descansou, quando ela dormiu no Senhor, foi um alívio para nós. Isto choca-te? A questão da morte é difícil para tu entenderes? Compreendes a morte como um sono? Gostaria de partilhar contigo aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto e sobretudo o que Jesus diz sobre esta questão. Um dia, Jesus estava com os seus discípulos e recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, morreu. Em João 11, versículo 11, diz assim: Assim disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Jesus não deixa sombra de dúvida que a morte é como um sono. Salomão, no livro de Eclesiastes, fala também de uma outra questão da morte, daquilo que nós podemos fazer no tempo da morte, o que acontece depois da morte. Ora, vamos cá ver, em Eclesiastes 9, no versículo 5, diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E no versículo 10 diz assim: Por isso, tudo o que vier à mão para te fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ou seja, Jesus foi muito claro ao falar que a morte é como um sono. E Salomão, ele fala exatamente o que acontece durante esse sono. Ou seja, nada. Nós não somos conscientes de nada, nós não podemos fazer mais nada. Sabes, não vais poder pedir perdão a ninguém, não vais poder mais dizer a ninguém que amas. Por isso o momento é agora de dizer que amas as pessoas que estão à tua volta, de fazeres o bem, porque depois da morte já não há mais tempo para isso. Aliás, eu tenho dificuldade em compreender um Deus que, depois das pessoas morrerem, ressuscita as pessoas, leva as pessoas para o céu e as pessoas ficam no céu todo o tempo a ver o que acontece aqui na Terra, a ver o sofrimento das pessoas que amam, dos amigos, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Imagina as pessoas que morreram há 5.000 anos atrás, elas continuam a ver o que se passa aqui na Terra, mas que sofrimento! Será que podemos chamar a isso o céu? Por isso, é tão importante percebermos que depois da morte é um sono, é um descanso. Daniel também fala sobre isso. Daniel 12, no versículo 2, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ou seja, eles dormem no pó da terra. Então, quem está no pó da terra são as pessoas que estão mortas. E eles vão ressuscitar. Quem ressuscita? Os mortos. Porque quem dorme acorda, não ressuscita. Então a Bíblia é muito clara sobre este tema. E Daniel diz assim: uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a morte eterna. E quando será a altura em que estes mortos vão ressuscitar? A Bíblia também diz, e é Paulo quem fala sobre isso muito claramente, em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. Ele está a falar para os irmãos que vêm de Salónica e ele diz assim: olha, tão interessante, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer para com eles. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vamos parar aqui. Paulo, ele tinha a certeza de que Jesus ele ia voltar nos seus dias, pois Jesus tinha prometido: eu vou ao céu, vou preparar-vos um lugar e eu vou voltar para vos buscar, para vocês estarem comigo. E Paulo tinha a certeza dessa promessa. Estamos aqui muitos anos depois. Jesus ainda não voltou, mas não é por isso que a promessa deixa de ser verdadeira, pois ela vai se cumprir, como todas as outras se cumpriram. E no dia que isso acontecer, nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, não iremos encontrar Jesus nos céus antes daqueles que são mortos.
Porque olha o que diz a seguir, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Queres promessa melhor do que esta? Queres mensagem melhor do que esta? Esta certeza de que um dia aqueles que morreram em Cristo Jesus, aceitando Jesus como o seu Salvador, vão ressuscitar e vão viver para sempre com Deus. O meu desejo para ti esta semana é que tu tenhas essa certeza no teu coração, que tu aceites Jesus como o teu Salvador pessoal, pois assim a morte não terá poder sobre ti. A morte será apenas um ponto, uma pausa no tempo, um tempo de espera entre o momento em que acaba o sofrimento aqui na Terra e o momento em que começará a eternidade com Jesus no céu. Isto me emociona porque é algo que eu quero muito um dia viver e eu espero que esse seja o teu desejo também. Passa uma feliz semana com Jesus, que Ele seja o primeiro na tua vida, que Ele seja o teu Salvador pessoal, para que a morte não tenha nunca poder na tua vida. Um beijo, Deus te abençoe.